Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as leituras do mês de junho, mas o que eu pretendo ler e o que eu estou lendo em julho. No mês de junho, até que eu li bastante coisa, assim, né? Eu tô satisfeita com as minhas leituras. Teve uma decepçãozinha, mas no geral as leituras foram muito boas. E eu vou começar falando dos mangás que eu li. E, na verdade, meio que foi um só, que foi Vagabond, só que eu li o volume 11, 12 e 13 no mês de junho, né? Pra quem não conhece, Vagabond é um mangá que vai contar a história do Musashi, que foi um espadachim lá bem famoso da cultura asiática. Então aqui a gente vai ter uma história ficcional, né, em mangá, só que mesclando o que se tem de nossa, fugiu a palavra, né? Porque tem algumas informações sobre eles que qualquer história que você pegar para ler no Musashi vai estar ali contida, né? Que é basicamente a gente vai ter esse rapaz que é muito jovem, a história começa com ele com 17 anos, e nos seus 17 anos ele é temido por todas as pessoas do vilarejo onde que ele mora, ele é tido como uma besta, ele odeia o pai dele, enfim, umas coisas desse tipo, e aí ele está no caminho da espada, então ele está vivendo pela espada em busca de se tornar o maior espadachim, o mais forte de todos, e o nome original dele nunca vai ser Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi é um nome que ele vai assumir depois. Aqui no caso desse mangá, o personagem se chama Takezu. Adoro ele, mas às vezes ele me irrita em alguns momentos, então eu fico num mix de amor e ódio. Mas, gente, é um mangá muito bom, assim. Nossa, pensa numa história incrível, muito bem escrita e com um traço simplesmente impecável. Tem vezes que eu tô lendo assim, aí tem umas cenas tão bem desenhadas que eu paro, que eu paro na leitura só pra ficar apreciando aquela cena. E aí eu li do volume 11 ao 13 e estou lendo o volume 14. Eu dei uma pausa nele aí porque eu tô lendo no Kindle, né? Não é tão emocionante ler mangá no Kindle igual a gente lê no físico, mas não dá pra me comprar 38 volumes de Vagabond agora, né? Então, de mangá foi isso que eu li. E passando para os livros em si, eu finalizei bem no começo do mês, se eu não me engano, a leitura de Torturado. E eu gravei um vlog aqui pro canal, um vlog bem controverso. Um vlog em busca do cancelamento. Gente, eu fui em busca do cancelamento daquele vlog porque eu falei mal desse livro. Esse livro foi a minha decepção do mês. Porque o que acontece, gente? Eu nem vou me deter muito na sinopse, nem vou falar a sinopse desse livro, porque todo mundo conhece. Esse livro ele tá na lista dos mais vendidos da Amazon todo dia. Você entra lá, ele tá lá. Ganhou prêmio, enfim, é um livro que foi bem comentado ao longo do ano passado para cá, ou de 2020, que 2020 para cá, e tá sendo comentado até hoje. Então eu fui ler achando que esse livro seria isso tudo e mais um pouco. Só que pra mim ele não foi. Quando eu li ele, eu encontrei alguns problemas assim de desenvolvimento mesmo, alguns problemas na narrativa que assim, gente, isso é uma questão de quando você tá lendo, tem coisas que você decide ignorar ou não. Entende? Eu falo porque eu já fiz isso com vários livros. Falei assim, nossa, isso aqui tá mal feito, mas eu vou ignorar. Pra mim apreciar o prazer da leitura. No caso desse daqui, eu já fui ler ele com uma visão um pouco mais crítica e com um olhar bem mais atento, justamente pelo fato dele ser um livro extremamente hypado. Então, eu já fui ler ele com uma visão mais crítica de ver mesmo se esse livro ele é isso tudo. Assim, gente, é um livro muito bom em alguns aspectos. Ele traz aqui algumas questões sociais de extrema importância, questões raciais. A gente vai ter pessoas que estão num trabalho análogo da escravidão aqui. Então, ele traz assuntos importantes. Só que tem algumas coisas no livro que não foram muito bem desenvolvidas. E o final, gente, assim, sinceramente, eu detestei aquele final. O último capítulo, né? Porque esse livro ele é narrado por 3 pontos de vista. Para começar, que eu só gostei da primeira parte. As outras partes eu achei mais ou menos. A terceira foi bem assim, decaiu completamente. E aí, o último capítulo vai explicar uma situação aqui que aconteceu. E, gente, sinceramente, eu não gostei, sabe? Eu achei que foi bem aquele Deus Ex Machina, aquelas resoluções de último momento. Eu achei que. Porque o autor ele vai jogar alguns problemas aqui para esses personagens. Só que na hora de resolver esses problemas, ele coloca umas resoluções que eu achei muito simples, muito fáceis para aqueles problemas. Umas resoluções
que estão longe do campo do real, sabe? Que fica mais no campo do imaginário. Aí talvez eu não sei se esse livro ele se encaixa num realismo mágico, porque vai ter alguns elementos aqui com espíritos que não é bem fantástico, são santos aqui da religião que esse povo segue. E, sei lá, eu não consegui, sabe? Não achei que é estudo, mas também não achei que é um livro ruim, só que não é 100%, entende? Não é 10 de 10. Pra mim ele não rolou, sabe? Então se você quiser ver direitinho o que são esses problemas que eu falo, vai lá assistir o vlog que eu gravei pra este vídeo e por favor não me xingue se você tiver gostado, tá? Lá eu deixei muito claro que, enfim, que não, o livro não é ruim, mas só que teve alguns pontos que pra mim não só ficaram muito bons, tá? E aí também logo no começo do mês, passando para as próximas leituras, né? Eu finalizei um livro do Dostoiévski, que é O Jogador. Esse livro dele, ele é bem curtinho, ó. E esse daqui é um livro que tem um certo toque meio autobiográfico, porque o Dostoiévski, para quem não sabe, ele era viciado em jogos. Inclusive, esse livro ele foi escrito em menos de um mês, porque o Dostoiévski precisava pagar suas dívidas que ele fez por causa de jogo, né? Então, mas o que vai acontecer aqui nessa história? Inclusive, tem resenha para ele aqui também, caso vocês queiram ver. O que vai acontecer aqui é que a gente vai acompanhar esse nosso narrador aqui, que também é um personagem. Ele está atualmente numa cidade fictícia chamada Roletemburgo. O nome já é bem sugestivo, que se situa na Alemanha. E esse personagem vai estar ali com um grupo de pessoas hospedados em um hotel. E perto desse hotel vai ter um cassino. E aí ele e uma outra personagem vão acabar se envolvendo ali com esses jogos e acabando por encontrar o vício. Então a gente vai ter muito aqui sobre o que os jogos de azar é capaz de fazer em uma pessoa, aquele fascínio que a roleta vai exercer sobre eles. Então é um livro muito legal, um livro muito interessante. Como eu disse, ele tem esse toque um pouco mais autobiográfico, porque o Tolstói passou por isso. Ele também jogava esses jogos de azar, em específico o jogo que é retratado aqui, que é o jogo da roleta. Então ele vai colocar muito desse sentimento que ele mesmo sentiu com relação aos jogos, né? E como eu disse, tem uma resenha aqui, então não vou me deter muito, mas foi um livro que eu gostei muito de ler. Esse, se eu não me engano, é o meu segundo Dostoiévski, porque eu já li há muito tempo atrás o Memórias do Subsolo, só que, assim, não lembro quase nada. Então, vou considerar como meu primeiro Dostoiévski. Eu acho esse aqui uma boa para quem tá querendo ler algo dele e nunca leu nada do autor, porque o Dostoiévski ele tem uma escrita que talvez não agrade tanto todo mundo. E aí eu acho que esse livro ele pode funcionar um pouco melhor em comparação aos seus famosos Crime e Castigo, Irmãos Karamazov. Acho que esse pode ser uma boa opção, tá? E se você quiser saber em detalhes, não deixe de conferir a resenha que eu fiz para esse livro aqui. Em junho eu dei a louca e do nada, gente, eu olhei pra minha estante e falei assim, ai, nossa, acho que eu vou ler esse livro aqui. Peguei pra ler O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, ou Dumas, depende de como você quer falar, né? Então, em junho eu finalizei o tomo 1, que já por si só já é um baita de um calhamaço, né? E aí foi assim, muito aleatório, gente. Eu olhei assim pra ele e falei assim, acho que eu vou ler esse livro. E aí eu finalizei esse primeiro volume em, sei lá, uns 10 dias ou menos. Eu li muito rápido, porque, gente, apesar do livro ser muito grande, e ter muitas descrições, a primeira parte desse livro, ela corre, sim, de uma maneira bem fluida, parece... Porque, afinal, gente, esse livro, para quem não sabe, antes dele ser publicado em formato de livro, ele foi publicado semanalmente em folhetins, né, naquela forma que vai saindo de capítulo em capítulo. Então, o autor tinha que fazer com que as pessoas depois quisessem ler os capítulos seguintes, né? Então... cada capítulo terminava de uma forma que você queria dar continuidade e entender o que estava acontecendo. Principalmente, assim, na parte 1 desse livro, pra mim, foi a que você fica mais com essa sensação, porque vai acontecer várias coisas, né? Pra quem não conhece essa história, que eu acho difícil, aqui a gente vai conhecer o Edmond Dantes, que ele é um marinheiro muito fofinho, gente. Ele chega a ser até bobo. Ele é uma pessoa muito boa, que é bem vista pela maioria das pessoas. Ele está prestes a se casar. Ele vai ser promovido ali, né, a capitão da tripulação do barco onde ele atualmente trabalha. Só que vai acontecer o quê? As inimigas invejosas recalcadas
vão olhar para aquilo ali e vão querer ter o que ele tem. Então ele vai adquirir alguns inimigos, só que ele é muito ingênuo e ele não, a princípio, ele não vê essas pessoas como inimigas dele. Então um deles vai, você vê, né, mais de um. Um desses inimigos vai aspirar o cargo no qual ele está sendo promovido de capitão, e o outro vai aspirar a mulher que ele está prestes a se casar, que é a Mercedes. Então, esses dois aí, eles vão se juntar e vão meio que tramar ali um plano para que o Edmond Dantes não seja bem sucedido em sua vida e que ele seja preso. E só que além desses dois, ainda vai ter uma terceira pessoa que vai conspirar, né, em favor próprio, para que o Edmond, né, se ferra. E aí ele vai preso, afinal de contas, e fica meio que cerca de 10 anos ali. E durante esses 10 anos onde que ele está preso, ele vai conhecer um velho ali que ele é tido como um louco, e esse velho vai confiar a ele a sua fortuna. E aí ele fica rico, assume uma nova identidade e vai em busca de vingar daí desses 3 homens que atrapalharam a vida dele, que ferraram com ele, tá? Então, esse primeiro momento, que é esse momento dele ser preso na prisão e a saída de lá, é muito frenético. Você fica, nossa, fica assim, querendo saber tudo o que vai acontecer. Só que aí, quando chega na segunda parte deste livro aqui, eu, particularmente, já achei um pouco mais lenta, tá? Porque na segunda parte a gente vai ter meio que um salto e uma mudança, assim, no foco narrativo, tá? Até certo momento a gente tá ali acompanhando o Dantes e pronto, acabou. E aí, quando tem esse salto, essa troca, ele passa a acompanhar uns personagens que a gente não sabe quem é. E aí você tem que se atentar a certos nomes e sobrenomes que vão aparecer aqui em uma dada conversa de um padre com o Caderousse. Eu não sei como é que fala, tá? Nossa, gente, os cachorros estão assim, impossíveis, latindo igual uma maritaca, tá? Então, se vocês escutarem cachorro latindo, vocês me perdoem, é porque não tem jeito, tá? Mas voltando aqui, então aí chegou um dado momento, o foco começa a estar em 2 rapazes, e aí a princípio eu fiquei meio assim, sem entender o que esse tal de Franz tinha a ver com o Conde, que tinha a ver com Edmond, e aí eu fiquei meio, sabe, esse começo não fluiu tão bem como estava fluindo. Mas de toda forma eu consegui finalizar esse livro bem rápido e eu gostei muito, 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 muito mesmo. Para fechar o mês de junho, eu resolvi começar esse livro aqui, ó. É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Eu ia gravar um vlog aqui pro canal e tal, eu até comentei lá no meu Instagram, só que eu resolvi abandonar o livro, gente. Eu cheguei a ler mais ou menos isso daqui, ó. Eu parei na página 122, ia começar o capítulo 9, só que eu olhei e eu percebi que eu não queria ler esse livro. Sabe, que eu percebi, assim, que eu não tava com vontade. Tipo, eu li 9 capítulos dele, né? 8, no caso. Li 8 capítulos do livro, mas sabe quando você tá lendo um livro que você não sente vontade de ficar pegando ele pra ler? E eu tava desse jeito, porque, assim, gente, eu sabia que eu não ia gostar desse livro. Das opiniões que eu ouvi sobre ele por aí na internet, eu já sabia que esse livro eu não ia gostar. E como eu sei que o personagem masculino, Riley, é um babacão, eu já não gostei dele, então, assim, aí eu resolvi abandonar, falei assim, nossa, a vida é muito curta pra eu ficar perdendo tempo com um livro que eu não tô gostando, que, tipo assim, eu não tava achando ruim, mas também não tava achando excelente, não tava achando bom, não tava me sentindo motivada a continuar na leitura, sabe? Então eu falei assim, nossa, tanto livro aqui pra mim ler, tanto livro que eu vou gostar, tanto livro maravilhoso, por que eu vou ficar perdendo tempo com isso daqui, né? Então, aí eu resolvi abandonar, falei que não queria ler ele mais, então larguei ele pra lá, inclusive já vou passar ele pra frente. Tuti será agraciada com ele, porque eu acho que esse livro já é um pouco mais a cara do tipo de leitura que ela gosta de fazer. Então, como era uma leitura, sabe, que não tava me brilhando os olhos, não tava me deixando com aquela vontade de continuar, aí eu falei assim, não quero ler não. Aí eu deixei pra lá, eu até pensei em vender pra me conseguir um dinheirinho e comprar outros livros, mas falei assim, vou não caçar, vender nada não, vou dar uma na pessoa. Mas agora, falando sobre os livros que eu estou lendo neste mês de julho, e que alguns eu iniciei em junho, né? Como eu disse, eu estou dando essa leitura de O Conde de Monte Cristo, então estou lendo o tomo 2, né? Que esse sim eu já achei bem mais interessante do que a parte 2 do tomo 1, né? Eu estou na metade dele.
né? Então esse aqui também tá fluindo bem rápido, tá acontecendo várias coisas, assim. O Conde, ele tá chegando cada vez mais próximo da vingança dele, as coisas estão fazendo cada vez mais sentido, e a gente vai percebendo que todas as pessoas que estão ao redor dele não estão à toa. Então, até uma escrava grega que ele tem em casa, ele não tem à toa. Ela tem alguma ligação de alguma certa forma com algo. Então, assim, fiquem atentos, porque ele não se aproxima de ninguém, ele não tem ninguém ali à toa. Então, qualquer nome, qualquer pessoa que ele porventura faça alguma coisa, é porque tem algo ali. E como eu disse, preste atenção aos nomes, porque muitas das pessoas da geração anterior, de quando Dantes ainda era jovem, lá nos seus 20 e poucos anos, quando ele foi preso, tiveram filhos e o Conde vai se aproximar desses filhos, tá? Então se atentem a esses nomes, porque daí as coisas vão fazer mais sentido e a leitura vai ser um pouco mais interessante. Eu também estou gostando muito, estou gostando mais das coisas que está acontecendo aqui do que no tomo 1, né? E é isso, eu espero acabar, sei lá, acho que eu vou acabar rapidinho esse daqui também. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo falando sobre ele. Ah, mesmo se vocês não quiserem, eu vou trazer. Porque eu preciso falar sobre esse livro, eu acho que vai se tornar um dos favoritados do ano. Eu postei no meu Instagram que eu tava lendo, gente, sem brincadeira, várias pessoas mandaram mensagem no direct falando que, ai, nossa, deu até vontade de reler esse livro, nossa, esse livro é um dos meus favoritos da vida. Então eu fiquei com as expectativas bem altas e, aleluia, o livro está correspondendo a essas expectativas. Outro livro que eu comecei no final de junho, mas que eu ainda não acabei, é o Riacho Doce, do José Lins do Rego. Eu tô mais ou menos na metade também, ó. Esse aqui eu tô fazendo marcações, porque ele é um livro um pouco mais curto, então dá pra gastar minhas flags. E esse livro aqui é de literatura nacional, é um livro que eu recebi de parceria com a editora Global, e aí eu resolvi pegar pra ler, porque eu tenho bastante curiosidade com a escrita do José Lins do Rego, e eu tô gostando muito desse livro. Esse livro, ele tem personagens, principalmente a personagem principal, né, que é a Edna, muito complexos, mas pra quem não conhece, o que a gente vai ter aqui nessa história? A gente vai conhecer a Edna, que é uma moça que nasceu na Suíça, então a primeira parte do livro se passa na Suíça, o que pode causar um certo estranhamento a algumas pessoas. E aí a gente vai conhecer essa jovem desde quando ela era criança. E aí, a princípio, ela vai contando sobre um certo fascínio que uma professora exerceu nela, que era uma professora que vinha de outra cidade. E na Suécia, as pessoas são geralmente bem brancas, loiras e de olhos claros. E essa professora, ela tinha um cabelo preto, bem liso, assim. Então, a começar pela aparência, e aí a Edna vai contando o papel que essa professora teve, de exercer certa influência sobre os gostos dela. E a Edna, a gente vai percebendo nos primeiros momentos, ela é uma moça que vai crescendo e ela nunca está satisfeita. Assim, você vê que ela nunca está feliz, que ela sempre está com aquele sentimento de que falta algo, um sentimento de não pertencimento ao lugar de onde ela veio, porque ela vive ali na Suíça, numa vila, assim, numa parte mais rural, e ela se sente muito diferente da família dela, muito diferente das pessoas que estão ali. Então, as aspirações que ela sente são muito grandes, ela não se sente parte daquele lugar. Então, o tempo inteiro a gente vai acompanhando essa personagem com esse sentimento de não pertencimento, de não estar feliz, ela desenvolve uma depressão, ela chega até a tentar algo contra a vida dela. Então, nessa primeira parte, é uma parte um pouco mais melancólica, assim, tem poucos momentos felizes, porque a Edna tá com esses sentimentos. Eu chegava até a ficar irritada, porque eu falava assim, gente, essa mulher nunca tá satisfeita, ela nunca tá feliz com nada. Mas aí, os anos vão se passando, ela se casa, sem de fato amar aquele marido, mas ela viu esse casamento como uma oportunidade de fugir ali daquele lugar onde que ela tava, sabe? Porque essa professora até fala pra ela que ela é muito grande para estar ali, que ela tem capacidade de ser muito mais, né? Então, ela vai, se casa, com essa oportunidade de fugir dos seus. Ela sempre fala, de fugir dos meus e de não lembrar mais dos meus, essas coisas, né? E aí, o marido dela vai receber uma proposta de emprego para vir trabalhar no Brasil. E aí, eles acabam vindo, porque a Edna, ela tá passando por uma forte momento de depressão novamente, e aí ela vai a alguns médicos e um deles sugere uma viagem, que ela precisa respirar novos ares, enfim. E aí o marido acaba aceitando e eles vêm pro Brasil. E aí quando ela chega no Brasil, ela vai ficar ali nessa população não, gente, eu esqueci a palavra, nesse vilarejo ali do Riacho Doce, e o marido dela é engenheiro, vai estar trabalhando ali
Esqueci uma palavra, mas enfim. E aí, enfim, a Edna vai se sentir pertencente a algum lugar, ela vai se sentir feliz. Nossa, gente, nem... Você chega na metade do livro que a mulher tá feliz. Então, mais ou menos é isso aí. E eu não sei muito mais além disso, porque foi isso até nessa parte que eu li, mas pelo que eu entendi, aparentemente vai ter um rapaz aí nesse vilarejo. Um rapaz não, né? Um homem, já que esse povo já deve estar tudo com os 30 anos. Então, parece que ela vai se envolver amorosamente com este homem, vai ter algo do tipo. E eu descobri, eu acho que se não me engano foi a Fernanda que comentou em um vídeo aqui no canal, mas tem uma minissérie que a Globo fez sobre esse livro aqui, tá? Tá lá no Globoplay, caso alguém queira assistir. Eu tô gostando bastante desse livro. Em breve eu vou trazer uma resenha pra ele também. Talvez eu assista essa minissérie, não sei. Vamos ver, tá? Outro livro que eu estou lendo e ninguém aguenta mais me ouvir falando que eu estou lendo esse livro é Ulisses. Sim, gente, eu tô lendo esse livro até hoje. Eu estou no episódio... Ih, gente, esqueci o nome do episódio. É o episódio que vem depois do Hades, tá? Mas enfim, tô bem assim, no começo ainda, tá? Desejo de sorte. Tô lendo, não vou falar sobre o que se trata, porque todo mundo conhece Ulisses, né? Esse aqui não precisa de apresentações, mas é isso, gente. Eu tenho fé de que esse ano eu vou terminar de ler ele, tá? E eu retomei o vlog, então em breve sai mais uma parte aí do vlog de leitura de Ulisses. E aqui no meu Kindle, eu estou lendo junto com Ulisses, o guia do Caetano Galindo, tá? Que eu vou deixar a capa aqui pra vocês verem, que se chama Sim, Eu Digo Sim, uma visita guiada pelo Ulisses do James Joyce, tá? Que nada mais, nada menos é do que, como o próprio título diz, um guia de leitura. Então, ele é um guia que... Eu gostei dele, assim, eu acho bom pra quem for querer ler Ulisses, porque ele não é nada acadêmico, sabe? Ele basicamente vai de capítulo a capítulo falando, capítulo não, de episódio em episódio falando o que aconteceu ali naquele episódio, se tem as referências que tem ali, sabe? Então é muito bom pra quem às vezes lê, porque assim, gente, dificilmente, assim, seríssimo, tá? Mesmo que você já tenha lido tudo, a Odisseia, a Ilíada, a Eneida, outros livros do James Joyce, dificilmente você vai conseguir pegar todas as referências que ele coloca nesse livro. Eu acho muito difícil alguém conseguir pegar tudo, a não ser que você pegue e esteja estudando esse livro. Agora, você que está lendo porque você quer ler, você dificilmente vai pegar e nem tem por que você querer correr atrás de pegar tudo e querer entender tudo. Principalmente quando você chegar lá no Gado do Sol. Tá? Eu nem vou falar desse daí, tá? Então, o guia do Galindo, ele é muito bom porque ele destrincha tudo que aconteceu. Ele vai falando, então, no começo do episódio, a gente acompanha o Bloom, ele comprou um sabonete, que não sei o que, e mais tarde esse sabonete vai fazer isso, não sei o que. Então, assim, é muito bom porque ele usa uma linguagem bem tranquila, assim, e ele destrincha tudo que aconteceu. Fala, tá vendo aquilo ali? Aquilo ali é uma referência àquela coisa ali que aconteceu na Odisseia. Então, é maravilhoso, tá? Eu indico pra vocês lerem junto, daí eu tô fazendo assim, né? Leio um episódio do Ulisses, leio o capítulo respectivo sobre aquele episódio e tá funcionando assim pra mim, tá me ajudando bastante, tá? E além deles, eu tô lendo um livro de literatura asiática, eu resolvi que eu quero ler umas coisas diferentes, que é O Diário de um Velho Louco, ó. Vou deixar a capa aqui pra vocês. Esse livro tá disponível no Kindle Unlimited e no Prime Reading, tá? Eu peguei pelo Prime Reading porque o Jeff Bezos não quis liberar o Kindle de R$1,99 pra mim. Então, tô lendo pelo Prime Reading. E o autor, eu esqueci de falar, é o Junshiro Tanizaki. Ele é o mesmo autor de As Irmãs Makioka, Eu Sou o Gata dele também. Enfim, Louvor da Sombra eu sei que é, tá? E aí, o que a gente vai ter nesse livro? Esse livro, como o próprio título já diz, é um diário que esse senhor vai estar escrevendo. Ele já é um senhor bem de idade, já tá cheio de problemas de saúde, então ao longo dos dias dele, ele vai escrevendo várias coisas que tá acontecendo, então ele narra a saúde dele, mas o ponto principal é uma relação de poder que a gente vai ter presente dentro dessa casa entre esse velho, que é o patriarca, né, o senhor ali da família, e a Satsuko, que é a esposa do filho dele. Então a gente vai ter uma relação de poder entre esses dois personagens. E, gente, leve em consideração o título, Diário de um Velho Louco, porque vai ter algumas situações que você olha e pensa, meu Deus, esse velho é muito nojento, situações com essa mulher.
E aí a gente fica meio assim, a princípio, sem entender o que está acontecendo ali, por que ela age de determinada forma com ele e ele com ela, mas aí a gente tem que ter em mente que essas são essas questões dessa relação de poder ali dentro dessa família, tá? Parece que os dois ficam medindo pra ver quem que manda mais. E, assim, pelo menos na minha opinião, a mulher tá mandando mais, tá? E eu tô gostando bastante desse livro, eu já passei da metade, eu tô quase em 80% dele. É um livro que no começo, assim, ele vai um pouco mais devagar, mas depois, conforme você vai lendo e vai vendo as opiniões que esse velho vai exprimindo, as coisas que ele vai falando sobre o que ele sente, as coisas que ele pensa sobre a Satsuko, o livro vai ficando cada vez mais interessante, tá bom? Então é um livro que eu tô gostando bastante de ler, já quero ler mais coisas desse autor, inclusive As Irmãs Makioka também está disponível no Kindle Unlimited e no Prime Reading, e eu peguei emprestado, então talvez depois que eu acabar esse daqui eu pegue As Irmãs Makioka ou algum outro livro de literatura asiática. Eu só não sei dizer agora se esse autor ele é japonês, chinês, coreano, mas qualquer coisa eu pesquiso e deixo aqui pra vocês, tá bom? E agora eu vou falar de 2 livrinhos que eu pretendo, né, porque assim, vocês viram, eu tô lendo bastante coisa já. Mas que se der tudo certo, assim que eu finalizar um deles, eu já pretendo pegar esses 2 aqui. O primeiro deles é Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. E, gente, esse livro aqui, eu tô querendo ler ele desde o ano passado, desde que eu vi a Paloma Lima e a Laura, do Literapias e uns buquês, etc., falando sobre esse livro. E aí eu fiquei extremamente interessada. Aqui a gente vai ter um livro que é uma saga familiar, a gente vai acompanhar uma decadência de uma família. E, gente, eu adoro esse tipo de livro, tá? O Morro dos Ventos Vivantes também tem essa pegada. Então, qualquer livro que tenha uma saga familiar, que a gente acompanha uma decadência, gerações, várias gerações, eu estou interessada. Então, eu fiquei doida querendo ler esse livro aqui, tá? Então, eu tô com esse livro já há um tempinho. E aí, acho que assim que eu finalizar, acho que o Riacho Doce, eu pretendo pegar ele. Eu tô muito animada. Eu acho que eu vou gostar bastante desse livro. E o outro, não é bem um livro, mas sim uma HQ, que é Maus, tá? Do, cadê? Art Spiegelman. Ah, eu não sei como é que fala, tá? Mas eu quero muito ler essa HQ já há muitos anos, que já tem muito tempo que ela tá na minha lista de desejados. E esse mês eu vou começar ela logo, logo. Pretendo ler enquanto eu ainda estou de férias. Porque, ai, gente, dia 25 volta minhas aulas. Então eu pretendo ler ele antes disso. E aí, talvez eu venha, faça um vídeo pra ele. Não sei, não sei, porque eu nunca fiz vídeo de HQs. Então, não sei como é que vai funcionar isso. Mas é uma leitura que eu pretendo fazer, tá? E assim, como vocês viram na capa, aqui a gente vai ter uma história sobre a Segunda Guerra Mundial retratada por animais. Então, os nazistas vão ser os gatos e os judeus vão ser os ratos, tá? Então, aqui, ó. Esse é o traço, olha só, pra vocês verem. E, gente, eu não sei se vocês viram, um tempo atrás, lá nos Estados Unidos, uma escola proibiu essa HQ. E depois disso, gente, esse livro subiu de preço absurdamente. A capa comum dele tava tipo R$50, um negócio que custava 30. Olha só, editoras, lojas que vendem livros, vocês não podem fazer isso, tá? Isso é maldade com os leitores, tá? Então, está aqui, ó, é publicado pela Companhia das Letras. Eu tô bem animada pra fazer essa leitura. Eu acho que eu vou gostar bastante, porque a Letícia, que tem um Instagram literário, que me indicou o Vagabond, a gente tem gostos muito parecidos. Tudo que ela gosta, eu tendo a gostar também. Então, eu confio muito no gosto dela. E ela está lendo e falou que tá gostando. Então, eu também acho que eu vou gostar. Então, é isso, gente. Essas foram as minhas leituras, mais a minha TBR do mês de julho. Comenta aqui pra mim qual foi a sua melhor leitura do mês de junho, se teve alguma decepçãozinha, se você já leu alguns dos livros que eu mostrei aqui. E me conta também o que você pretende ler em julho, que eu vou adorar saber, tá bom? Então é isso que eu tinha pra conversar com vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, e se você quiser ajudar o canal, aqui na descrição dos vídeos eu sempre deixo algumas formas de você auxiliar o canal, tá? Tanto financeiramente ou comprando qualquer coisa pelos links que estão aqui, eu recebo pequena comissão e o valor não altera pra vocês, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.